menos eu errei apenas por 6 meses, mas eu tenho que admitir, eu errei. Eu falei que a bomba da crise estouraria no meio de 2024, na verdade eles conseguiram protelar isso daí com a ajuda da imprensa e do STF até o final de 2024. Desde o início desse governo, os primeiros sinais eram claros. Nós entraríamos em um colapso econômico, os investidores deixariam de investir no Brasil, os empresários deixariam de contratar, de abrir novas empresas e a inflação sairia do controle, assim como o dólar. Bom, muitos diziam que era pessimismo, agora está comprovado, tudo deu certo. O plano deles deu certo, que é o plano da miséria. Nada do que está acontecendo, não se engane, nada é um equívoco, um erro, um cálculo equivocado, não, é um plano da miséria. Bom, vamos lá. Nós estamos em um governo que há muito tempo está aumentando o rombo fiscal, gastando muito mais do que arrecada, mesmo arrecadando números recordes, o que é impressionante. É um governo que arrecada mais do que os anteriores, mas que consegue aumentar a dívida mais do que qualquer outro governo da história. E aí eles foram obrigados, numa situação assim, onde já não dava mais sustentável, eles foram obrigados a apresentar um pacote de corte de gastos, para ver se acalmava o mercado. Lembrando, o mercado não é uma pessoa sentada numa sala no ar-condicionado decidindo quanto que o dólar vai valer. O mercado são milhares de interações entre pessoas que querem investir, que querem ganhar mais dinheiro, que quer prosperidade, mas só coloca dinheiro onde há uma segurança jurídica, onde há estabilidade econômica. O mercado são milhões de pessoas fazendo interações e o resultado dessas interações se diz que é o mercado. Pois bem, eles apresentaram um pacote de corte. O resultado foi catastrófico. O dólar passou de R$6, algo que nunca tinha acontecido. Daí veio o final de semana, o governo pensou, não, vamos dar um final de semana para o mercado acalmar. Não acalmou. Veio segunda-feira e o dólar volta a subir. E aí vem alguns detalhes a mais que fez com que não só o mercado, mas investidores do mundo inteiro reconsiderassem investir no Brasil, e o que é um claro indicador de que o Brasil está prestes a entrar, se já não entrou, no colapso econômico. Vamos lá. Grandes bancos se unem em defesa de Fernando Haddad para evitar enfraquecimento de ministros. Grandes bancos. Meu amigo, quando os grandes bancos se unem a alguém, você pode ter certeza que esse alguém não está preocupado com a população, né? Lucro dos 3 maiores bancos privados sobe 19% no terceiro trimestre, chega a 19,6 bilhões, ou seja, os bancos estão ganhando muito dinheiro com o governo Lula. Por isso que os bancos estão defendendo o Haddad. Governo não entregou solidez fiscal e investidor está desistindo do Brasil, diz Marcos Lisboa. Os investidores estão desistindo, indo embora. Olha, não vou investir no Brasil. Sabe onde que eles estão investindo? Adivinha? Argentina. Mas vamos lá. Mercado aumenta a projeção da inflação para 4,71. O mercado está vendo que esse governo vai quebrar, isso vai aumentar ainda mais o rombo fiscal, eles vão tentar colocar mais impostos, eles vão tentar aumentar tributos, isso faz com que os investidores vão embora. Olha, esse governo não tem responsabilidade, não dá para ficar aí. Déficit das estatais atinge 7,76 bi até outubro, isso é recorde, olha isso aqui. Isso aqui é o governo Dilma, para ficar bem claro. Isso aqui, você lembra daquela crise do governo Dilma? Tá aqui, ó. O déficit foi de 3,07. O governo Lula conseguiu mais do que dobrar. Que isso, cara? Dobrar, 150% de aumento. 7,76 bilhões. Nós estamos falando em déficit das estatais. Isso aqui é só estatal. Petrobras, por exemplo, tá? São só as estatais. Aí o que acontece como resultado? Dólar sobe, abre acima de 6 por incertezas fiscais e dados dos Estados Unidos. E como é que está o dólar neste momento? Olha isso aqui, vou até refrescar, só para você ter uma ideia do colapso. O dólar terminou o final de semana com 5,97, agora está em 6,7. O dólar subiu 10 centavos agora são 2h30 da tarde. Ele está oscilando isso daí. Olha em um ano como é que está com o dólar. O dólar em um ano. Agora eu quero mostrar para vocês o que é destruição econômica. Você está vendo esse período aqui onde o dólar estava alto, chegando a 5,85? Aqui, ó, 5,85. Pandemia mundial. Depois acabou a pandemia, o dólar voltou a baixar. Aqui, ó, presta atenção, 30 de dezembro de 2023. O dólar estava a 4,84. Governo Bolsonaro, 4,84. Sem pandemia, olha o que acontece com o dólar, vai para 6,7. Esse trecho que você está vendo aqui, ó, daqui para cá, é Lula. Lula sem pandemia. Sem
pandemia, gente. Olha o que ele conseguiu fazer com o dólar. Aí eles têm aquelas desculpas esfarrapadas que eles adoram contar, que isso aí não é culpa do Bolsonaro. Bom, eu vou mostrar para vocês. Bolsonaro fez Do PT, quando o dólar passou de R$5 durante a pandemia. Esse aqui é um vídeo que o PT fez para te explicar as consequências do dólar, tá bom? Bolsonaro fez o valor do dólar explodir desde que ele virou presidente. Mas você sabe o que isso tem a ver com o preço da sua comida? Vem comigo que eu vou te explicar. 60% de tudo que a gente compra no mercado é transportado por caminhões. Caminhões são movidos a diesel e o preço do diesel é definido pelo valor do dólar. Ou seja, quanto mais o dólar sobe, mais caro ficam o combustível e o frete. E adivinha quem paga essa conta? Você mesmo. O aumento do custo do combustível e do transporte acaba sendo incluído no preço do feijão, do arroz e da carne que você compra no mercado. O dólar deixa mais caro até o pãozinho que a gente come no café da manhã, porque o preço do trigo está atrelado ao valor da moeda americana. Mas por que a culpa é do Bolsonaro? Porque em vez de trabalhar, ele só briga e cria confusão. O presidente sabotou o combate à pandemia, atacou a urna eletrônica, fez passeata de tanque, ameaçou o STF. Quem vai querer investir num país assim? Não tem milagre, gente. A instabilidade política só piora a crise econômica. E dólar alto só é bom para quem tem empresa em paraíso fiscal, como Paulo Guedes. Para milhões de famílias pobres, significa fome e miséria, porque os preços aumentam, mas a renda do povo continua muito baixa. Não caia em fake news. Não cai em fake news. Não cai em fake news, tá? Vamos falar a verdade. O próprio governo do PT sabe que ele é o responsável pelo que está acontecendo. Obviamente, eles vão fazer a campanha agora do corte de gastos. E olha o que eles fazem. O governo vai gastar milhões na campanha sobre redução de gastos. Vai gastar dinheiro para reduzir os gastos. É só o PT pra fazer um trem desse mesmo, né? Olha isso aqui. Campanha publicitária para embalar o pacote de corte de gastos em isenção do imposto de renda até 5 mil está estimada em 40 milhões. Aqui que eles fizeram? Enviaram um pacote, né? Que são alguns PLs e alguns projetos de emenda à Constituição para serem votados no Congresso. Só que eles vão comprar esses votos. Como? O Dino liberou as emendas agora, mas é aquela condição. Olha, eu vou liberar as emendas, mas vote no pacote de corte de gastos. E esse pacote de corte de gastos, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. É uma aberração, vocês não têm noção. Vai cortar da educação, vai cortar a isenção. Os deputados se vendendo por emenda parlamentar agora, né? Fiscal de quem tem AIDS, quem tem câncer, várias doenças terminais onde a pessoa é impossibilitada de trabalhar. É o pacote da maldade. É esse o pacote de corte de gastos que o mercado viu como sendo insuficiente devido ao tamanho do rombo que esse governo já deixou. Esse governo deixou um rombo tão grande, está roubando tanto, que o pacote de corte de gastos nem sequer arranha a superfície. Isso faz com que os investidores fujam do Brasil e o dólar vai continuar subindo. O pior governo, Lula vai superar Dilma como sendo o pior governo que o Brasil já teve. E quem vai sofrer mais sempre são os mais pobres. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!